Estamos aqui de novo para uma reflexão, para falar um pouquinho sobre criatividade. Criatividade que é um conceito que às vezes parece muito abstrato e há alguns mitos ao redor da criatividade, né? Um deles é como só é criativo quem já nasce criativo. Mas vamos ver que não é bem assim. Todos somos criativos. Por quê? Todos somos criativos porque a natureza é criativa, a vida é criativa. Então vamos entender um pouquinho a vida, né? O que é a vida? A vida que é um grande mistério, na verdade, esse conceituar a vida, tanto cientificamente quanto filosoficamente, também poderíamos ir aí por esses dois caminhos. Mas vamos pensar um pouco algumas hipóteses sobre o que é a vida. Uma hipótese que perdurou e a gente vê que é questionável é que para ter vida tem que ter o DNA. Mas essa hipótese não se sustenta muito porque depois que o organismo morre, o DNA pode durar milênios aí, e a gente ainda conseguir acessar essa molécula. Como, por exemplo, os dinossauros. Né? Hoje, com os recursos tecnológicos que temos, a gente conseguiu reconstituir o DNA dos dinossauros, por exemplo, que já foram extintos há tantos milênios. Né? Mas aí tem uma outra hipótese, que é a hipótese metabólica, né? Que a vida acontece por um metabolismo, que é quando há reações químicas no organismo, que é chamado breath of life, então a respiração da vida. O que isso quer dizer? Que todo sistema vivo, ele necessita de energia, de alimento, como por exemplo, a comida que a gente ingere, os animais, o ar que respiramos, a luz para os vegetais, e ele gera um resíduo, tem um processo dentro do organismo que é gerado um resíduo. Tudo isso através de reações químicas, o metabolismo desse organismo vivo. Logo, para ter vida, há que ter essas reações metabólicas. Então, pulsa, né? Há um processo pulsante aí. Talvez essa seja a explicação mais coerente para o que é vida. E que também vai nos conectar a compreender por que a vida é criativa. E aí um outro componente do sistema vivo é que todo sistema vivo é uma rede. E uma rede instável, uma rede que não é estática, que está em constante interação com o ambiente. Então, todo sistema vivo ele tem uma membrana ou uma pele que contém esse organismo vivo, que interage com o ambiente. Dessa interação se gera uma instabilidade. E logo o sistema busca a estabilidade. Então, este é o movimento da vida, por isso logo é pulsante também, logo é criativo. A criação ela tem a ver justamente com essa alta capacidade dos sistemas vivos de se adaptarem e de se auto-organizar. Então, isso já nos leva a um outro conceito que um biólogo chamado Louis von Bertalanffy, que desenvolveu um conceito do sistema aberto, que todo ser vivo é um sistema aberto. E como sistema aberto, ele é conectado com o externo, então ele recebe informações externas que podem desestabilizar o organismo, que vai buscar, através dos processos internos e auto-organização, uma nova estabilidade. Isto é a natureza de um sistema vivo e de um sistema aberto. Ele tem uma estrutura que se desestabiliza e logo encontra a sua estabilidade novamente desde a auto-organização. Isso a gente pode trazer como um exemplo muito claro e concreto
o vórtice de água. Quer dizer, há ali uma estrutura em movimento, fluida, que quando é desestabilizada, causa uma desestrutura nessa forma, mas logo ela encontra novamente a sua forma e se estabiliza novamente. E essa instabilidade pode ser um excesso de energia, uma perda energética, um aumento de volume, e que a própria estrutura, o próprio movimento vai gerando essa reorganização. Essa reorganização é essa auto-organização que o próprio sistema tem essa capacidade. Então, um outro conceito-chave para a vida é a capacidade de auto-organização. E isto é justamente o que a natureza faz. Então, a natureza, a vida, como um grande processo criativo, que está se desestabilizando e logo reencontrando a sua estrutura através de si mesmo e se reconectando e conectando com essa rede, porque um sistema vivo ele também é conectado. Então, assim como esse exemplo do vórtice, a gente pode trazer para o nosso sistema humano, que é altamente complexo. Talvez o ser humano seja um dos sistemas vivos mais complexos que existem, pela sua capacidade orgânica propriamente, mas também psíquica, também a nível neuronal. Então, como nós podemos pôr em prática esse ser criativo como a vida é por ela mesma? Então, temos aí algumas possibilidades. Uma possibilidade de estimular a sua capacidade criativa e a sua capacidade de auto-organização é que você estimule. Estimule como? Vivendo novas experiências, aprendendo coisas novas, né? Se desafiando ao que você não sabe, ao que você não gosta, mas provando novas possibilidades. Por que isso? Então, por que que isso potencializa a nossa capacidade criativa? Porque eu vou acumular uma série de recursos, de possibilidades internas, para quando o meu organismo precisar se auto-organizar e se adaptar, eu tenho recurso para isso. Sejam eles biológicos, então, a nível biológico é que eu experimente meu corpo de formas distintas, por isso a atividade física é tão importante, porque eu estou estimulando meu músculo, meus ossos, as minhas articulações a terem essa capacidade de movimentar e de se estabilizar diante de alguma instabilidade, e também mental e emocional. E aí, mental e emocional é quando eu vivo experiências de aprendizado, de um conhecimento novo, de algo que pode me estressar. Por exemplo, conversar com pessoas que têm uma forma de pensar distinta da sua, visitar lugares que eu não conheço, aquilo tão conhecido que é pegar um caminho diferente. Então, quando eu tomo um caminho diferente do habitual, isso me dá uma nova possibilidade espacial, de percepção espacial, por exemplo, de resolução de problema, porque eu vou ter que descobrir qual é o novo caminho. Então, em tempos de plataformas, de mapas que me dão a direção, a gente pode questionar um pouco, porque isso me faz perder algumas habilidades. Então, sempre que possível, se você já conhece o caminho, por exemplo, vai por si mesmo. Talvez você erre uma rua, mas este errar ele é altamente estimulante para você ter novas possibilidades internas e isso ajuda o processo criativo. E aí, dessa forma, eu vou ter recursos para acessar quando for necessário. Por que é tão importante isso? Há um paradoxo, porque num processo criativo há um gasto energético. Então a natureza é muito sábia. Por que ela é sábia? Porque ela vai sempre encontrar o caminho com menor gasto de energia. Mas ao mesmo tempo, no processo criativo,
é eu encontrar novas possibilidades. E aí sim, há um gasto energético. Mas olha só, à medida que eu vou estimulando o meu organismo, à medida em que eu tenho mais recursos, eu amplio as minhas possibilidades. Então, digamos que eu sou uma pessoa que não ouso muito, que não busco novos aprendizados, que não experimento muito. Então, eu vou ter aí 10 possibilidades quando eu precisar de resolver um problema, de me adaptar, de criar algo. Eu vou ter 10 possibilidades. Mas se eu tenho mais estímulos, através das experiências, dos aprendizados, eu vou ampliar as possibilidades para quando eu precisar eu acessar. E aí eu vou ter um gasto energético menor, porque eu tenho mais possibilidades. Eu tenho mais recursos disponíveis. Então, esta é a maravilha, né, de estar na vida, vivendo a vida com todo o seu potencial, experimentando a vida. Então, para eu estimular, e aí talvez esse seja uma forma orgânica, mais espontânea, de desenvolver a minha criatividade. Mas há também uma forma mais focada. Então, digamos que eu tenho sim um problema, eu tenho sim que criar algo. Aí tem alguns passos já bastante conhecidos, que é, primeiro, eu amplio as possibilidades de informação, de conhecimento sobre aquele problema, sobre aquele tema que eu preciso criar algo. Então, eu vou procurar as informações, artigos, ler livros, procurar na internet, ver tudo o que é possível, que eu posso sobre aquele tema. E aí pode até gerar uma certa angústia, porque eu me deparo com tanta informação que vem uma sensação de caos, de que não há saída. Mas aí tem uma outra fase. E essa fase é que eu relaxo, vou fazer o que eu quiser. Passear, conversar outras coisas, fazer o que eu gosto, vou deixar aquelas informações ali se assentarem. E aí, embora pareça que o meu organismo, que o meu sistema nervoso não esteja trabalhando, aí acontece a mágica da auto-organização. Vai estar ali todas aquelas informações, todas as experiências que eu tenho sendo processadas dentro do meu organismo. E eis que acontece a iluminação. Um insight, uma ideia aparece deste processo de autorregulação, de auto-organização. E aí esse momento da iluminação, ele é muito frágil, há que tomar cuidado. Você cuida como? Logo que a ideia aparece, você anota, você registra, porque ela é frágil, ela é de fácil esquecimento. E aí sim, vai ser essa fase de implementar. Você pegar essa ideia, trabalhá-la melhor, testar, né, fazer os ajustes necessários, mas ela emergiu. Então, este é um caminho do processo criativo espontâneo, né, direcionado de alguma forma, mas que acontece da auto-organização. Então, precisamos, de alguma forma, estar na vida com essa atitude curiosa de viver a vida verdadeiramente, porque este é o nosso processo natural. Então, todos nós somos criativos. Quando a gente se conecta com esse potencial de ser vivo, de que eu vivo a vida e à medida que eu vivo a vida, eu posso me manifestar na vida também, através da minha criação, através do meu potencial, através da realização dos meus sonhos. Porque realizar os sonhos também é uma manifestação da criação. E também ter um olhar mais inovador, mais disruptivo diante das situações. Não está me contentar com as pequenas formas habituais de resolver os problemas, de superar os obstáculos, mas sim me superar. Superar as possibilidades habituais para possibilidades criativas, porque nós podemos fazer isso. Você pode fazer isso, você pode manifestar todo o seu potencial
através da sua potencialidade criativa. Então, viver a vida como esse grande ser vivo que se manifesta no mundo, com todo o seu potencial, com todo o seu potencial criativo e de experimentar possibilidades. Assim, penso eu que é viver a vida de verdade, estar na vida.